Todos estão no grupo, gente? Lá no grupo. Tá. Boa noite de novo, então, agora que nós estamos gravando. Nossa disciplina nesse segundo semestre de 2021. Felizmente, nosso último semestre, né? No EAD, espero. Patologia, então, estudo dos distúrbios, dos processos patológicos, dos transtornos, ou uma terminologia mais geral e mais conhecida da gente, é o estudo das doenças. Né? Patologia é um tema muito amplo, porque existem muitos distúrbios que podem acometer cada um dos nossos órgãos, tecidos, sistemas. Portanto, é uma disciplina bastante extensa. Eu pincelo para vocês, dentro do tempo que a gente tem, as patologias que são mais importantes. Eu vou mostrar para vocês o que nós vamos estudar nesse período. Vamos lá. Aqui o nosso ambiente do Moodle, né, começa com uma apresentaçãozinha, nossas aulas às 18h40. Normalmente vou dar esses 10 minutos, o pessoal do noturno demora um pouco mais a entrar todo mundo, porque está voltando do trabalho. Mas 18h50 eu devo começar nossas aulas, vão até 21h20. Hoje nós vamos terminar bem mais cedo, nós vamos só vou mostrar para vocês como vai funcionar a disciplina, e aí vou passar para vocês um desenho que eu deveria ter feito hoje e já mandado lá no grupo. Achei que ele estava pronto, mas o que eu peguei aqui que está pronto, não gostei muito, vou dar uma atualizada nele, então vou fazer isso amanhã. Hoje me enrolei, não fiz, não consegui mandar, então amanhã eu mando para vocês. Por um bom motivo, tá, gente? Hoje é meu aniversário, então foi um dia meio corrido. Vou começar Parabéns, com... professor. Felicidades, Obrigado, viu? Muitos anos de vida. Professor, obrigado. parabéns, tudo de bom, felicidades. Para nós, para nós. Gente, ó, na nossa ementa, vamos estudar então patologia e como é que vocês vão ser avaliados, né? Vamos lá para avaliação, que é o que é mais importante aqui desse plano de ensino. Vocês vão ter uma apostila, nos moldes da apostila de fisiologia, que a grande maioria de vocês já tiveram contato, que ainda não teve, eu vou mostrar como é que vai funcionar essa apostila daqui a pouco. Uma apostila valendo 3 pontos. Muito ponto, viu, gente? 3 pontos é metade da nota que vocês precisam. E basta entregar ela completa. Ah, e se tiver errado uma resposta ou outra, não perde ponto por isso. Não perde ponto pelo erro, perde ponto por deixar em branco, por não tentar fazer. Então, 3 pontos, metade da média. E numa prova valendo 7, você tem que tirar pelo menos 3 pontos para conseguir fazer os 6 pontos de média, no mínimo, né, que é o que vocês precisam para passar. Frequência 75%. Gente, essa é uma falha minha como professor. Eu não sou um professor que cobra frequência, nunca fui, nem no presencial. Aqui então, no EAD, é que eu não cobro mesmo. Porque, sei lá, se vocês estão aí, se não estão, se logaram, se saíram, ou se não podiam, né, por uma questão de trabalho, de barulho em casa, nesse horário vocês não assistem a aula em casa, não conseguem, e aí assistem depois gravado, num outro momento. Então, enfim, eu acho meio sem sentido. Então não façam isso. Não vou me preocupar com frequência. Eu nunca reprovei um aluno por frequência, não vai ser agora à distância que eu vou fazer isso. Então, um combinadinho com vocês aí, ó. Não precisa disso daqui, ó. 42 alunos, vamos supor que tem 10 aí que logaram, tipo, vou logar para ele achar que eu tô lá. Gente, eu não tô nem olhando quem são esses 42. O aluno que aparece para mim na aula é o que pergunta, o que participa, aparece a janelinha dele aqui perguntando, eu sei que ele está na aula. Mas assim, com todo o conteúdo que tem para a gente ter, e é muito conteúdo, menor chance de eu ficar aqui repassando essa lista. Josiane, abre sua câmera, minha filha, você está aí? Não, né, gente? Entre adultos. Então, o dia que você não for assistir, não tiver com tempo, for assistir gravado depois, óbvio, deem preferência para assistir a aula aqui, no presencial. Mas não façam isso de deixar para aqui ao vivo, né? Mas não precisa ficar aqui fingindo que está na aula, não, preocupado com presença. Você está gastando sua internet à toa. É,
será que está acontecendo com o áudio desses meninos? Então, vamos lá. Vou dar uma cartadinha aqui para a Vitória. Então, apostila mais prova valendo 7 pontos, né? 10 questões. O conteúdo que a gente vai abordar, eu vou falar no plano de aula, lá no Moodle. Nosso plano de aula está no Moodle. A metodologia eu tentei trazer para casa, né? Pra, à distância, a mesma metodologia que eu usava em sala. Então, quem nunca foi meu aluno, normalmente eu sou um professor que raramente, muito dificilmente, dou uma aula em slides. E aí eu uso muito quadro, faço um desenho no quadro, os alunos vão desenhando junto comigo, ao final eu explico aquele desenho. Assim costuma funcionar minhas aulas. E do EAD, para não perder essa metodologia, que é o jeito que eu sei dar aula, eu mando um desenho para vocês. Vocês fazem esse desenho na apostila e aí a gente começa a aula. Eu explico o que está acontecendo ali. Eventualmente eu uso umas imagens em slides para esclarecer um ponto ou outro que no desenho, no quadro, fica difícil de fazer. Mas é mais ou menos o que eu fazia em sala de aula. Eu acho que vocês, não sei se algum de vocês chegou a pegar aula comigo em sala de aula, porque eu acho que vocês já, desde que nós, primeira vez que eu dei aula para vocês em fisiologia, já foi à distância, infelizmente, né? O livro que eu uso é esse Bogliolo, Patologia, tá? É o Bogliolo de Patologia. Na Biblioteca da Fama tem o de 2006, eu tenho uma versão mais recente dele, tá? Só que ele é muito grande o livro, ele é gigantesco, até o PDF dele é pesado demais para o Moodle. Quem quiser ele, eu vou ter que passar por Drive. Passo para os representantes tentam encaminhar para vocês, se estiverem em um grupo da turma no Drive, pelo Drive ele vai, mas por e-mail e pelo Moodle ele não vai, não é grande demais. Então esse é o nosso plano de ensino, é como vocês serão avaliados. A disciplina no noturno, se eu não me engano, só tem farmácia e enfermagem, não é isso? Ou é só e biomedicina também? Ou não tem ninguém da biomedicina? Acho que é, né? Biomed, farmácia e enfermagem. Porque de manhã também tem odontologia. Vamos olhar aqui para o calendário acadêmico. Aqui, ó. Segunda item que tem no Moodle é o calendário acadêmico, caso vocês precisem. Acho que vocês têm também, mas enfim, se perder, está aqui no Moodle, com a data de VA. A nossa primeira VA vai ser de 4 a 9 de outubro, segunda VA de 29 de novembro a 4 de dezembro. E a gente encerra a disciplina. Então, entrou no Moodle, de cara você já vai ver a capinha da disciplina, a apresentação, plano de ensino, calendário acadêmico, a apostila, vou falar dela daqui a pouco. Já até mandei ela lá no grupo, talvez alguns de vocês já tenham aberto, já tenham visto. E aqui a gente está um link para acesso de todas as aulas. É o mesmo link que eu usei de manhã, e é o mesmo link que eu vou usar todas as aulas. Então, aquela coisa, cadê o link? Preciso do link, é esse link aqui sempre, é o que está lá no grupo. E caso, né, o Moodle trave esse link, alguma coisa assim, eu atualizo, coloco um link novo aqui e mando lá no grupo também. Mas se eu não fizer isso é porque está valendo esse link aqui. Então, entrar por aqui, quando tiverem acesso ao Moodle, até lá eu vou estar mandando tudo no grupo. Eu sei que tem muita gente ainda sem acesso ao Moodle. O nosso plano de aula está aqui, ó, no próprio Moodle. Eu separei para vocês por data. Então, 12/8, que é hoje, semana de nivelamento acadêmico, então vou fazer plano de ensino, plano de aula, mostrar o ambiente virtual do Moodle e falar da nossa apostila. 19/8, aí nós vamos fazer o que nós vamos estudar, né, nesse semestre. Eu vou começar falando com vocês sobre a introdução ao estudo da patologia. Preciso que vocês entendam que doenças não surgem do nada. É preciso que haja uma agressão ao tecido. Esse tecido ele pode ser agredido quimicamente, um composto químico, um próprio medicamento pode ser um agressor de um tecido. Por exemplo, um medicamento pode destruir o tecido hepático e te provocar uma hepatite fulminante e te matar. Então, uma substância química pode ser um veneno, né? Pode ser uma fonte de agressão aos tecidos. Uma fonte física também pode ser uma forma de agredir os tecidos, o calor, né, térmico, uma contusão, um impacto, um trauma, tudo isso são
são danos físicos aos tecidos. O próprio som pode explodir tecidos, né? Pode danificar tecidos, como o tímpano pode ser danificado pelo som. Então, ataques biológicos, microbiológicos, fungos, vírus, bactérias, vermes, artrópodes, todos esses organismos protozoários podem causar lesão aos tecidos. Então, e o próprio corpo da gente, a própria mente, as doenças de origem nervosa, psicossomáticas, próprio sistema imunológico nas doenças autoimunes. Então, o nosso próprio corpo pode ser a fonte de lesão. Então, tem que haver lesão, uma agressão que leve a uma lesão, e esses tecidos lesionados, via de regra, inflamam. Por isso, essa aula aqui é muito importante. Você pode perder as aulas todas, mas não perde essa aqui não, ó. Porque é muito difícil você pensar uma patologia que não tenha na base um tecido inflamado. Ah, mas tinha bactéria, era uma infecção. Tá, mas era também uma inflamação. Uma inflamação que infeccionou. Mas ela é também uma inflamação. É raro uma doença como, por exemplo, a depressão. Depressão não tem um quadro inflamatório no sistema nervoso central. Ela não é causada por um quadro inflamatório. Talvez não, né? Não diretamente no sistema nervoso central. Então, mas é raro. A grande maioria das patologias tem um processo inflamatório subjacente porque o tecido foi lesado, foi agredido, danificado. O tecido inflama não por acaso, ele inflama porque o seu organismo está tentando corrigir o dano, reparar o tecido. O problema é que muitas vezes a própria inflamação se transforma num processo patológico. E aí a gente vai estudar reparo, que é quando a inflamação conduz à sua finalidade principal, que é reparo. Nossos tecidos vão reparar por regeneração ou por cicatrização. São dois processos de reparo distintos. A gente vai aprender a diferença entre eles. Na regeneração, eu volto a ter o mesmo tecido que eu tinha antes da lesão. Nem se eu olhar para o tecido, nem dá para saber que ele foi lesionado um dia. Na cicatrização, não. O tecido original é substituído por um tecido novo, cicatricial, diferente do primeiro. Basta vocês olharem para as cicatrizes que vocês têm aí na pele, que vocês vão ver que elas não são como o resto da pele. Não tem a mesma elasticidade, não tem a mesma firmeza, não tem a mesma textura, não tem o mesmo brilho, não tem pelos, totalmente diferente. Então ali não houve regeneração, ali houve cicatrização. Depois de falar de morte celular, tecidos agredidos, o maior dano que um tecido pode sofrer é a morte da célula. E as células morrem de dois jeitos, necrose e apoptose. Vocês têm que sair dessa aula sabendo a diferença entre esses dois processos, necrose e apoptose. Depois a gente vai falar de degenerações, que acontecem quando as células acumulam em excesso substâncias que elas não deveriam acumular. Vocês devem ter ouvido pessoas dizendo assim, fulano está com gordura no fígado. Ora, o tecido adiposo deve acumular gordura, o tecido hepático não. Então, o tecido hepático acumulando gordura é uma degeneração. Despigmentações é quando falta melanina. A gente tem dois quadros diferentes patológicos, o vitiligo e o albinismo. Vocês vão aprender a diferença. As calcificações. Vamos também ver as despigmentações, a hiperpigmentação envolvendo hemoglobina, que gera bilirrubina e vai provocar icterícia, que é perigosa no recém-nascido, que é menos grave no adulto, mas pode ser até fatal no recém-nascido. No dia 23/9, nós vamos começar a estudar os distúrbios por sistema. Então, vamos começar com os distúrbios do trato gastrointestinal. Distúrbios da boca, do estômago, vamos falar de gastrite. Na boca, vamos falar de gengivite, periodontite, cárie. No estômago, de gastrite, úlcera, refluxo. No intestino, de constipação, diarreia, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável. Isso aqui vai estar nessa aula. E no dia 30/9, que é a véspera da nossa prova, semana de véspera, uma revisão geral em que eu vou fazer o estudo dirigido com vocês, que está lá na apostila. Aí aqui vocês vão estar prontinhos para estudar pelo estudo e na semana seguinte fazer a prova. Antes disso aqui, ó, nesse dia anterior ao dia 4, né, no dia 3, que é um domingo,
um domingo antes da semana de prova, vai ser a data final para a entrega da apostila. Vai estar aqui um ícone para vocês postarem a apostila em arquivo único em PDF. Vou mandar depois um videozinho com um tutorial de como fazer a gravação dessa aula. Feita a primeira VA, temos vista de prova, vista da apostila, vamos passar as notas, ver o que vocês acham. Está tudo certo, e aí fecha as menções do primeiro bimestre. Segundo bimestre, nós vamos estudar os distúrbios por até o final até dezembro, né? Vamos estudar até o final de novembro, vamos estudar os distúrbios por sistema. Então, distúrbios respiratórios, aqui vocês vão entender o que é uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, um enfisema, uma asma, uma pneumonia, pelo menos isso. Distúrbios cardiovasculares, vamos estudar trombose, infarto do miocárdio, acidente vascular isquêmico, acidente vascular hemorrágico, edema, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, aterosclerose, né? Algumas das principais causas de morte no Brasil estão aqui dentro dos distúrbios cardiovasculares. Qual é a diferença de uma varize para um aneurisma? Vamos falar disso tudo. Embolia. Distúrbios nervosos, esses ganham muito destaque atualmente, tá, gente? No mundo moderno, nas cidades, né, no ambiente urbano, onde está a maioria da população mundial atualmente, crescem muito o número de distúrbios nervosos. Então aqui a gente vai falar de depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, também vamos falar de demências, tá? Parkinson e Alzheimer. Na aula do dia 18 a gente vai falar de distúrbios do metabolismo, vamos falar de hipo e hiperparatireoidismo, diabetes tipo 1 e tipo 2, vocês vão entender as diferenças entre esses dois quadros clínicos. É muito importante para a enfermagem isso aqui, que vai lidar com essas doenças, né, no dia a dia. Os farmacêuticos clínicos também, de hospital, de farmácia. Os biomédicos, né, vão fazer laudos, exames dessas doenças, enfim, patologia é uma disciplina básica, por isso ela é importante para todos os cursos. Aqui vamos falar de transtornos do metabolismo ligados à alimentação também, a bulimia, a anorexia, a desnutrição, os tipos de desnutrição, a obesidade. Então vamos falar de todos esses quadros. Distúrbios do crescimento e da proliferação celular. Aqui é uma das fronteiras do conhecimento humano, né? Os distúrbios do crescimento e da proliferação celular são as neoplasias, células que começam a crescer e não param. Existem dois tipos, as benignas e as malignas. As neoplasias malignas a gente também chama de câncer. São patologias que a gente é bastante distintas, tá? Embora a gente chame de câncer, mas um câncer de útero é muito diferente de um câncer de mama, que é muito diferente de um câncer de sistema nervoso central. Então, a gente fica esperando aí a cura do câncer, mas é provável que a gente tenha curas dos cânceres, né? Porque são doenças muito distintas. E, infelizmente, uma fronteira do conhecimento humano. A terapêutica que a gente tem hoje para lidar com alguns tumores ainda é bem ineficaz. Então, a gente perde ainda muitos pacientes, independente da quantidade de dinheiro, do recurso financeiro que a pessoa tem. A gente vê pessoas, né, multimilionárias morrendo com neoplasias malignas porque o tratamento ainda é pouco sucedido. Talvez o esforço científico mais intenso feito na área da saúde hoje, onde mais se investe dinheiro hoje na área da saúde, seja na pesquisa voltada para a descoberta de medicamentos ou eventualmente de uma cura para as neoplasias, tá? Para os cânceres, para os distúrbios do crescimento e da proliferação celular. Entrega da apostila do segundo bimestre é dia 29/11, um domingo, último dia. 29/11 a 4/12 a segunda prova, e aí vocês estão liberados, né, para quem tiver atingido média, né? Quem não atingiu média tem a chance ainda de fazer a substitutiva na segunda semana de dezembro para cobrir a sua pior nota. Então, se você tirou 6 numa VA e 3 na outra, você pode fazer a substitutiva para tentar descartar essa nota 3.
mas é uma prova que tem que ser solicitada, tá? E é cobrada, então tenta não cair na substitutiva. O que é que vocês acharam do a nossa jornada, do que vocês vão aprender? Agora nós vamos revisitar vários tecidos, vários sistemas que a gente já viu na fisiologia, só que agora funcionando de forma completamente alterada. Bom, professor, gostar do conteúdo eu gostei. Eu só acho que é muita coisa para pouco tempo, né? É uma quantidade imensa de conteúdo. E se vocês pegarem o livro de patologia, vocês vão ver que a gente está pincelando os principais assuntos. Tem muito mais coisa lá no livro de patologia, mas eu vou destacar aqui o que for mais importante para vocês. Então não é bom perder aula, não é bom deixar a matéria acumular, porque é bastante matéria na patologia, tá? Não dá para a gente ficar se arrastando em alguns conteúdos, tentei deixar um tema por aula, como nós temos 3 aulas, dá para falar do tema com calma, dá para ir na apostila, ver algumas atividades, olhar o estudo dirigido, então dá para a gente fazer um pouquinho mais de tranquilidade. E é super interessante estudar a doença. Vocês vão ver que, somente quem foi bem na fisiologia vai ter mais facilidade ainda aqui na pato. Mas quem também não foi bem, dá para corrigir algumas coisas que deixou de aprender na físio, estudando pato. Então, patologia é uma matéria muito gostosa, mas com muito conteúdo. Como era a fisiologia e como será a farmaco, que é a mais complexa dessas disciplinas. Vocês faziam comigo, né? Físio, pato, farmaco, mas agora só a farmácia faz farmaco comigo, já não dou mais a farmaco dos outros cursos. E aí essa trilogia aí das 3 disciplinas eu faço só com a farmácia agora. Deixa eu vir agora. Alguma dúvida, gente? Dessa primeira parte, antes de ir para a apostila? Não, professor. Então vamos lá. Aqui, ó, as polêmicas apostilas, né? Polêmicas porque elas são trabalhosas. Mas eu acredito muito nas apostilas como uma forma de forçar o aprendizado pela repetição, pelo o desenho, a anotação, o estudo dirigido, a atividade de aprofundamento, o mapa mental para fixar. Então, a apostila dá trabalho, ela precisa ser feita ao longo do semestre. Cada aula você vem aqui e deixa a sua apostila o mais completa possível. Deixar uma apostila desse tamanho, com 50 páginas, para você fazer na véspera da prova não vai funcionar. Até copiar de um colega, se você achar um colega que te empreste, é difícil copiar ela de última hora. Então, tentem deixá-la o mais pronta possível. Como é que você pode fazer isso para ficar um pouco mais fácil? Por exemplo, nossa primeira aula é a Introdução à Patologia da semana que vem. Eu vou mandar para vocês amanhã um desenho que vocês devem fazer aqui ou na próxima página. E aí, durante a aula, você vai fazer anotações, vai usar essas páginas em branco, quem nunca fez uma apostila, você vai usar essas páginas em branco para fazer anotações, desenhos extras, que você vai fazer durante a aula. Ah, professor, mas e se não ficar caprichado, se não ficar bonitinho, que eu vou anotando durante a aula, vai ficar feio. Gente, quanto mais anotação, melhor. Não me importa se ela ficou bonita. Você pode anotar até aqui, ó, em volta, em cima, nas margens. Quanto mais aqui em cima dessa parte aqui do cabeçalho, onde você quiser anotar, quanto mais anotação tiver para mim, melhor. Significa que você participou bastante da aula, que você anotou muito, que você entendeu. O desenho não ficou bonito, não. Você não perde nota por isso. Tem muito aluno que acredita que tem que fazer uma apostila muito caprichada. Eu recebo apostilas maravilhosas, assim, é aquele 3 redondo, porque a pessoa é caprichosa, ela tem tempo para desenhar, para colorir, ela passa limpo os desenhos para a apostila, ela passa limpa as anotações, maravilhoso, porque ela faz isso 2 vezes, então, ela faz durante a aula, depois ela passa limpo, ótimo, aprende pra caramba. Mas se não é a sua realidade, você não tem esse tempo, faz direto na apostila. O importante é estar aqui, o importante é essas páginas não virem em branco. Tá? Não estar lindo e maravilhoso não vai tirar nota. As páginas em branco para os desenhos, para as anotações, atividade de aprofundamento. São sempre perguntas que eu faço. Pode pesquisar na internet, em livros. Lógico, né? Vai pesquisar na internet? Usa o manual Merck, usa um site de uma sociedade brasileira da área que você está pesquisando.
vai pesquisar em qualquer site, né? Acho que vocês já são alunos de meio de curso, já aprenderam isso. Então tem que buscar um site referenciado, Anvisa, um site do governo, de uma sociedade brasileira de pediatria, se o tema é pediátrico, de cardiologia, se é um tema cardiovascular. Então tá aqui. E depois o mapa mental. Para quem nunca fez, eu posso até mandar um modelo depois, mas é um desenho, né? Mapa mental é um esquema. E um esquema de como vai de tudo que você aprendeu na aula. Você vai organizar aqui o mais colorido, o mais completo possível, que vai te ajudar a memorizar. E se ele ficar bem feito, você pode até estudar por ele depois. Revisar o conteúdo que você estudou, porque ele tem que abarcar tudo que você achou de mais importante na aula. Não é texto, tá, gente? É esquema. Eu tenho alguns exemplos para quem ainda não está familiarizado. Depois, se quiser, é só me pedir que eu passo. A aula 2 vai ser sobre inflamação. E aí a mesma lógica, ó, espaços em branco para anotações durante a aula e para o desenho que eu vou mandar. Uma atividade de aprofundamento e o mapa mental. Essa é a estrutura de todas as aulas. Reparo, páginas em branco, atividade de aprofundamento sobre reparo, mapa mental. Então é isso que vocês vão fazer em todas. Qual que é a última atividade da apostila? É o estudo dirigido, que é a mais importante, última e mais importante. Um estudo dirigido, gente, é muito grande. São 47 questões. Nós vamos ter uma aula só para fazer estudo dirigido. Mas o importante é que o seu já esteja feito. O que eu sugiro? Monta um grupinho. Você tem seus bestes aí na turma? 2, 3 pessoas, 5 que seja. Vocês reúnem, abrem uma salinha no Meet, pode ser até depois da aula ou antes, ou no final de semana. E conceito de doença, e saúde e doença. Ah, o professor falou que saúde era isso. Ah, mas eu entendi isso. Monta um conceito de saúde e coloca. De doença, coloca também. Quando eu chegar no dia da gente comentar, eu vou comentar os conceitos de saúde e doença e você vê se a sua resposta está adequada, se não está, faz os ajustes. Diferencie os tipos de lesões mecânicas nos tecidos. Você vai ver na aula. Né? Você vai aprender o que é uma abrasão, o que é uma contusão, uma perfuração, uma incisão, um trauma. Você vai entender a diferença das lesões mecânicas. E aí você vai colocar aqui os tipos e o que é a diferença de uma para outra. Porque uma perfuração é diferente de uma incisão, que é diferente de uma laceração, de uma abrasão, de uma contusão. São tipos diferentes de lesões. Vamos, então, montem esses. Ah, professor, mas se eu montar um grupinho, as nossas respostas vão ficar iguais. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Você montou seu grupo, fizeram as respostas. Depois, no dia da revisão, vocês comparam se está tudo certinho. Dei a primeira aula, semana que vem, já vem aqui e já responde, ó, as primeiras perguntas referentes a essa primeira aula, para você não deixar acumular. Porque lá na semana de véspera de prova, com outras 4 disciplinas para estudar, você não consegue fazer esse estudo direito. E aí você não vai bem na prova. A prova, vocês têm experiência, quem tem a experiência da fisiologia comigo, é feita em cima desse estudo. Com esse estudo feito, você faz a prova. Com esse estudo mal feito, você não faz a prova. Ou se você não fizer ele, né, você vai ter dificuldades na prova. A prova continua tendo 10 questões apenas, então é muito conteúdo só para 10 questões. Normalmente minha prova de fisiologia, eu acho isso muito ruim, muito, muito ruim, porque você tem que pincelar uma coisa ou outra que você falou para gerar 10 questões. E aí você pode escolher justo aquilo que o aluno não entendeu direito. E o que ele estudou, você não pôs na prova. Fica parecendo que ele não estudou nada, mas ele estudou. É porque a prova que foi uma prova de recorte, né? Uma prova, quanto maior ela é, quanto mais do conteúdo ela tem, maiores as chances de você, ó, isso aqui eu estudei, isso aqui eu sei. Né? Para não ser aquela prova que você sai e fala, poxa, caiu só o que eu não sabia direito. Quando cai de tudo, você tem mais chances de acertar. Do que o que você estudou, você acerta. Uma prova de 10 questões a gente não consegue fazer isso. Mas nesse ambiente, à distância, do jeito que a gente está, uma prova menor é realmente uma melhor escolha. Eu vou tentar fazer questões que peguem um pouco aí de todos os conteúdos que a gente vai ter, que são muitos. Tá?
Essa é a apostila. Alguém nunca tinha feito a apostila, não entendeu alguma coisa? Não? Eu nunca fiz a apostila. Acho que eu não peguei aula com o senhor. Ah, nunca fez, né? Então essa vai ser a sua primeira apostila. Então a apostila ela já está lá no grupo. Acho que algumas pessoas entraram depois, eu vou mandar ela de novo. Eu já enviei ela para a Xerox da Fama. Na Xerox da Fama ela ficou R$ 20 colorida e R$ 15 preto e branco. Mas a única coisa colorida nela mesmo, assim, que é importante é a capa. Então se alguém quiser imprimir preto e branco, fizer só a capa colorida, mas também nem a capa precisa ser colorida, pode ser a preto e branco mesmo de R$ 15. Achar bonitinho, quiser fazer a capa colorida, ok, pode fazer. Então essa é a nossa apostila. Isso aqui é o desenho de uma patologia, gente. Alguém sabe o que que é? Que tecido é esse? Alguém quer chutar? Que patologia é essa que está sendo demonstrada aqui nessa lâmina? Isso aqui é uma lâmina de um tecido real. Isso aqui, ó, são glândulas estomacais. Esse é o tecido estomacal saudável. Glândulas estomacais, produzindo suco gástrico. Isso aqui é um câncer, uma neoplasia maligna. Reparem, ó, como ele vem invadindo, destruindo o tecido estomacal. Antes aqui, ó, nesse local, tinha essas estruturas aqui, ó, glândulas, mas elas foram destruídas pelo crescimento do tumor. Reparem que é uma massa de tecido bem disforme. Olha aqui, ó, algumas glândulas sendo destruídas. Elas estavam assim, ó, antes. Olha como é que elas já estão. Porque aqui elas já estão sendo atacadas pelo avanço do tumor. Ele está crescendo, se infiltrando e destruindo o tecido estomacal dessa pessoa. Essa foto é foto de uma neoplasia maligna. Nós vamos ver no segundo bimestre. Gente, a apostila custa então R$ 15 e R$ 20, encadernada na Fama. Ah, professor, não estou em Anápolis, estou em outra cidade, fazendo aula à distância. Ok, vê aí na sua cidade quanto fica. Ah, não tenho condições de imprimir uma apostila de R$ 15. Você pode fazer ela no seu caderno. Faz a capa, bota seu nome, faz uma capinha, patologia, põe seu nome. E aí faz o primeiro desenho, os desenhos que tiverem que ser feitos, faz as anotações. Aí a atividade de aprofundamento, você põe lá, atividade de aprofundamento 1. Coloca lá e faz a resposta. Mapa mental da aula 1, e faz o mapa mental. E você vai repetindo isso, seguindo a mesma ordem da apostila no seu caderno. Então, comprar a apostila, vou repetir, não é necessário. Tem gente que gosta para ter a apostila, ter o documento, prefere estudar assim, acha mais organizado, mas se você não tiver com condições, quiser fazer no seu caderno, não tem nenhum problema. Sobre a apostila é isso. Você que nunca fez a apostila, entendeu? Pode, Vanessa. Usa um clipe para você prender as folhas aí. Talvez separado fique até mais fácil de você fazer o PDF depois no final. Vão entrar ainda alunos, né, que estão planos de ensino, vão entrar depois. Enfim, gente, acho que nós vamos ter um semestre muito produtivo. Eu andei sendo afastado de algumas disciplinas aí porque sou um professor muito exigente, mas não aceitei ser um professor menos exigente. Isso para mim é mediocridade. Eu acho que vocês não estão pagando a faculdade para pular os conteúdos mais difíceis ou para aprender de forma superficial. O mercado não vai exigir de vocês de forma superficial. Lá na frente, numa entrevista com um aluno da UEG, com um aluno da Unievangélica, da UNB, da UFG, vocês vão ser cobrados se sabem isso tão bem quanto eles. E aí eu não acho justo fazer com vocês de forma superficial. Então não vou fazer. Preferi sair das disciplinas onde queriam que eu pegasse um pouquinho mais leve. E aí, na patologia, vai ser na mesma pegada de sempre. Até eu ser afastado dela também. Nada demais. Quem teve fisiologia sabe que eu só vou realmente dar bastante conteúdo e pedir que vocês estudem. E na minha prova, não tem a menor chance de ter algo que eu não tenha falado.
Se tiver, eu anulo a questão. Só se o professor, isso aqui você não falou e cobrou na questão. Pode ser uma palavra. Aí eu tiro, porque não faz sentido, né? Então, vou ser cobrado o que foi ser ensinado aqui. E agora, nesse ambiente EAD, que vocês podem fazer a prova até coletivamente, enfim, tudo fica mais fácil. Mas façam o possível para aprender lá na fisiologia, no nosso primeiro contato. Vocês estão começando no curso, ainda estão pegando o jeito, então é um pouco mais assustador. Mas agora já é aluno de meio de curso, né? A grande maioria é aluno de meio de curso, então é aluno já que já pegou o ritmo, já entendeu que precisa estudar, que precisa aprender. Então, por isso, a patologia vocês vão ver que vão ter bem mais facilidade do que lá atrás na, na fisiologia, né? Lá na anatomia, essas matérias de começo que são difíceis, elas assustam um pouco, a gente ainda não está com o couro grosso, né? Mas agora já no meio do curso vocês já estão preparados para e vão ver que vocês não vão ter tanta dificuldade. E se tiverem dificuldade, me chamem no privado, façam pergunta, tem que participar da aula, tem que perguntar, gente. Isso aí você não entendi, professor. A aula fica até mais interessante. É tão chato, gente, tão chato dar uma aula pro computador, com todo mundo caladinho. É ruim demais. Então não pense que perguntando você incomoda, não. Perguntando, você está ajudando a aula a render. Às vezes é a mesma dúvida do seu colega, que seja só a sua dúvida. Faça a pergunta. Então é isso. No que vocês precisarem, chama no privado, faz a pergunta, tenta perguntar durante a aula, ou se não pôde assistir a aula ao vivo, assistiu a aula depois, gravada, manda a dúvida. Eu não tenho muita enjoeira com o WhatsApp, não, tá? Pode me mandar áudio não, mensagem no WhatsApp a qualquer hora. Ah, professor, mas eu chego do trabalho e às vezes eu vou assistir a aula ou vou estudar de madrugada. Eu estudo de 1 às 3 da manhã. Tem aluno que é assim. Posso te mandar mensagem? Pode. Eu não vou te responder às 3 da manhã, eu vou estar dormindo. Mas meu celular está sempre no silencioso, então não precisa preocupar que vai me incomodar. Tem professor que fica ofendido, né? Ah, o aluno me mandou mensagem no domingo. Para mim faz a menor diferença. Eu posso ler no domingo e te responder, se eu estiver tranquilo, ou vou ler na segunda-feira. Mas assim, é porque se você estiver estudando no domingo e surgiu a dúvida, se você deixar para fazer essa pergunta na segunda-feira, no horário comercial, você pode ter esquecido já o que você estava em dúvida, né? Passa da hora. Então, manda, não tem que preocupar com o horário. Não vai me incomodar. Meu celular é full time no silencioso. Eu vou pegar, vou olhar e depois vou te responder. Gente, essa coisa de que a Tayane está falando aí, de ENAD, isso aí foi uma situação que a faculdade pediu que a gente fizesse questões no modelo ENAD. Nós professores até questionamos, mas, gente, os alunos não estão habituados. Ah, mas é para fazer questões em modelo ENAD para eles se prepararem. E aí nós fizemos, e aí os alunos tiveram dificuldade, porque foi uma coisa mal organizada. Mas não é que a gente tenha sido uma iniciativa nossa, não. É bacana que vocês tenham familiaridade com questões de nível mais complexo. Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ver que a iniciativa privada é difícil. E o concurso público costuma ser uma boa saída para todos nós. E aí, na hora do concurso público, vocês vão ser cobrados nesse nível. E a concorrência está cada vez mais sanguinária assim no mundo dos concursos. Então, vocês vão sair, pega concurso de prefeitura, de estado, concursos federais, vão ficando cada vez mais complexos. Então, é bom ir se habituando. Mas não tem isso de questão, modelo ENAD, não. Vamos fazer questões cobrando o que vocês aprenderam. E é muito importante que vocês trabalhem em leitura. Para que eu faça a vista de prova, antes da vista de prova, os alunos estão achando a prova o fim do mundo, às vezes. Aí, a hora que eu faço a vista de prova, eu falo, e aí, o que aconteceu? Ah, professor, li tudo errado. Então, muitos de vocês, têm muita dificuldade com leitura, com interpretar o texto. E isso precisa ser corrigido ao longo do curso. Né? Não é uma coisa que a gente resolva de um dia para a noite, não, mas até o final do curso tem que estar resolvido. Essa leitura tem que estar melhorada. Certinho? Alguma dúvida, gente?
Então, apertem os cintos aí, tá? Porque não vai ter mediocridade, não. Eu não vou fingir que ensino, vocês não vão fingir que aprendem, e não vai sair todo mundo com nota 10 lá no final do período, não. Talvez não tenha nenhum 10. E vai ser por aí. Então, apertem os cintos e vamos fazer uma disciplina o mais produtiva possível, tá? Participem, perguntem, não deixem passar sem saber, deixem a apostila em dia, que vai dar tudo certo. Tá bom? Então hoje eu vou terminar mais cedo, gente. Eu devia mandar o desenho para vocês agora, mas como eu falei, como hoje foi meu aniversário, foi uma correria, eu não consegui fazer esse desenho. Aí eu vou fazer ele amanhã cedo, assim que eu acordar, mando para vocês e, e aí vocês façam o desenho, porque na próxima aula, 6h50, eu já vou começar direto na aula. Normalmente eu dou um tempo para vocês fazerem o desenho dentro da aula. Como eu vou mandar o desenho, né, teoricamente seria para vocês fazerem agora, nesse final, mas eu não vou mandar hoje, aí vocês pegam o desenho e façam, porque na próxima aula a gente vai começar direto nele. Serão 2 desenhos, provavelmente. Certinho? Vou mandar de novo no grupo a apostila e os preços, mas lembrem que vocês podem fazer onde vocês quiserem. Se tiver impressora em casa, imprime em casa. Só vou mandar de novo porque algumas pessoas entraram no grupo depois. Gente, então é isso. Vou parar aqui a gravação.